Fala galera, espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui para a gente fazer uma revisão sobre a prova da Unicamp. Sim, sobre a parte de múltipla escolha, né? Unicamp primeira fase, e nós estaremos juntos discutindo aí algumas questões da prova do vestibular de 2020, tá? Então eu espero que possa estar colaborando aí com a revisão de vocês, que a gente possa explorar um pouco dessa prova juntos, parar para pensar um pouquinho em algumas situações, né? Características, observar um pouco como que é essa prova da Unicamp. Então se concentra aí, pega o seu material, pause o vídeo quantas vezes você achar necessário, mas vamos lá, tá? Juntos a gente vai fazer uma boa revisão para essa prova, que é uma prova muito bacana. A primeira questão que nós vamos estar trabalhando, né, desse vestibular da Unicamp, vocês vão reparar que muitas questões, né, do vestibular da Unicamp, não só essa primeira questão que a gente vai estar discutindo, traz nessa prova muita informação na forma de gráficos, tabelas. Então, é muito importante que a gente faça, né, uma boa leitura, né, uma leitura bem direcionada de coisas, ficar atento aos detalhes, sabe, pessoal? Aquelas informações que a gente sabe que não pode deixar passar para uma boa resolução. Então, nós faremos uma leitura do enunciado e aí a gente discute, né, qual é aquelas alternativas que ela nos apresenta que mais se enquadra, né, no que é questionado aqui. Essa primeira questão, né, ele aborda o incêndio, né, o que teve lá na catedral em Paris, né, na catedral de Notre Dame. Então ele fala sobre esse acidente lá em 2019, fala que as chamas, né, atingiram ali temperatura de 800 graus Celsius e estima-se que na construção da catedral foram empregadas pelo menos 300 toneladas de chumbo, tá? Material usual na época, o chumbo é um metal pesado, né? Qual é o símbolo do chumbo? Pb, certo? Então, o chumbo é um metal pesado com elevado potencial de contaminação em altas temperaturas. Sabendo que o ponto de fusão do chumbo é 327,5 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é de 1750 graus Celsius. Não é muito comum, né, a gente ver valores tão altos assim, mas nós sabemos que é uma característica dos metais de um modo geral, né, terem pontos de fusão e de ebulição elevados, certo? Identifique a curva que pode representar o histórico da temperatura de uma porção de chumbo presente na catedral ao longo do incêndio, bem como o fenômeno corretamente relacionado ao potencial de contaminação. Bom, pessoal, ele quer que a gente meio que demonstre o comportamento do chumbo, né, nessa temperatura aí no incêndio. Então, a gente precisa estar muito atento às temperaturas de fusão e de ebulição dele. Ele apresentou aí 4 curvas, né, distintas. A gente sabe que a prova da Unicamp vem lá com as 4 alternativas e geralmente, né, a gente consegue eliminar 2 e sempre fica um detalhe ali entre as 2 que restaram. Então, precisa de muita atenção para resolver essa prova. Então, ele me deu essas curvas aí, né, mostrando tanto o aquecimento quanto o resfriamento dessa amostra de chumbo ao longo do tempo. Lembra das curvas de aquecimento e resfriamento? É como se fosse, né, o aquecimento, como se estivesse subindo uma escada, e o resfriamento quando você estivesse descendo. Por isso que ele tá dando essas curvas aí, que mostra tanto, né, a parte do aquecimento e depois o resfriamento, né, da amostra de chumbo.
Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Analisar um pouquinho essa situação em torno do chumbo. Primeira coisa, gente, a gente precisa situar essas temperaturas, entender, né? Então, ele falou que no incêndio as chamas atingiram a temperatura de 800 graus Celsius, certo? Foi uma informação que ele me deu lá no enunciado. E ele me disse que a temperatura de fusão, né, que o chumbo funde a 327,5 graus Celsius e ele entra em ebulição a 1750 graus Celsius. Pera lá, né? Eu já consigo tirar alguma informação daqui. Se o chumbo funde, né? O que é fundir? O que é a fusão? A fusão é a passagem do estado sólido para o líquido, certo? Se ele funde a 327, né, aproximadamente 327 graus Celsius, e essas chamas atingiram uma temperatura de 800 graus Celsius, eu já consigo fazer uma afirmação extremamente importante aqui para o nosso exercício, né? Eu consigo afirmar que o chumbo fundiu, porque ele atingiu o seu ponto de fusão, né? Ao longo aí do incêndio. A temperatura das chamas, elas foram além da temperatura de fusão do chumbo. Então, essa é a primeira informação que a gente consegue, né, tirar daqui, que o chumbo fundiu. Mas também tem uma outra coisa que eu consigo afirmar. Ele não ebuliu. Como que eu tenho certeza que ele não ebuliu? Ele não atingiu a sua temperatura de ebulição, né? O enunciado ele foi bem enfático ao falar da temperatura da chama. E a temperatura de ebulição desse metal, ela é muito maior do que a temperatura atingida. Então, o chumbo fundiu, né, que é passar do estado sólido para o líquido, mas ele não ebuliu. A ebulição seria a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, essa é a primeira informação que, por sinal, é decisiva para a nossa resolução. Certo, pessoal? Essas coisas a gente tem que ir lendo, volta lá no enunciado, relê de novo, tá? Vai desenvolvendo uma linha de raciocínio para conseguir resolver a prova, certo? Se vocês pararem para lembrar, né, a gente estuda essas transformações aí físicas lá no comecinho do ano, né, no começo do estudo da química. E lá, quando a gente fala da passagem, né, do estado líquido para o gasoso, ele é chamado de vaporização. Só que nós também aprendemos que a vaporização, ela pode ocorrer por 3 mecanismos distintos. A evaporação, que é um processo lento, né? Por exemplo, quando você lava a roupa, coloca lá no varal, a água ela vai evaporar, né? As substâncias, os líquidos, possuem uma tendência a virar vapor. Uns mais, outros menos, certo? Nós temos a ebulição, né? O exemplo clássico é quando você aquece aí a água para preparar um café, um chá na sua casa. Você liga lá o fogo e coloca a água para ferver, né? Então, para entrar em ebulição, você precisa fornecer lá calor para a água, né? No caso aqui eu estou usando o exemplo da água, mas vale para qualquer outro, para que ela atinja a sua temperatura de ebulição. E nós temos também um outro mecanismo, que é a calefação, que a gente fala que é quase que uma vaporização instantânea. É aquele processo, quando a gente está lá com a chapa do fogão bem quente, que acabou de desligar, se você respingar lá um pouquinho de água, né, uma pequena quantidade de água, dá a sensação de que ao mesmo tempo que você respingou a água, ela já virou vapor, né? A gente fala que a calefação é praticamente uma vaporização instantânea, porque é um processo muito rápido comparado à evaporação e à ebulição. A evaporação, sem dúvida nenhuma, né, por ser um processo natural,
é um processo mais lento, né? Ele demora muito mais para acontecer. Por que é tão importante a gente falar disso? Quando a gente analisa, né, os gráficos que a Unicamp nos forneceu aí, primeira coisa, né, a gente olha para essas curvas e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, porque eu tenho representado aí tanto o aquecimento quanto o resfriamento. Então, eu sei que esse primeiro patamar aqui do meu gráfico está representando a minha fusão. E dá uma olhada, aí continuei aquecendo, né? Fundiu lá o meu metal, continuei aquecendo. Só que vai chegar em determinado momento, ele não vai ebulir. Então, a minha curva não vai continuar subindo, né? Para ir para vaporização. Isso não vai acontecer. Só que chega um momento que começa a resfriar. E quando essa temperatura for diminuindo e ela atingir novamente os 327,5 graus Celsius, ele tende a se solidificar novamente, né? Porque a fusão e a solidificação são processos inversos, né? A fusão é a passagem do sólido para o líquido e a solidificação é a passagem do líquido para o sólido. Então, aqueceu, quando atingiu essa temperatura, o metal, né, fundiu, foi para o estado líquido. Quando essa temperatura voltar a cair, né, e ele atingir novamente essa temperatura, que é a temperatura da transformação, ele começa a se solidificar novamente, né? Quando a gente fala, essa é a temperatura de fusão, essa é a temperatura de ebulição, é a temperatura na qual, né, falando aí para uma substância pura, é a temperatura na qual aquela transformação está acontecendo. Então, nesse momento, né, durante um intervalo de tempo, você vai ter ali a coexistência tanto do estado sólido quanto do estado líquido, até que a transformação termine, né, de acontecer. Então, é muito importante a gente relembrar esses conceitos básicos, porém de extrema importância, né, pensando agora no vestibular, certo? Só que só identificar isso, né, ele dividiu a pergunta ali em duas partes. E se vocês analisarem as alternativas, ele usa, né, porque ele pergunta lá, né, o processo. Deixa eu até voltar aqui na pergunta rapidinho, só para a gente se localizar. Ele fala aqui no finalzinho, né, ele fala, identifique a curva que pode representar, né, o comportamento aí do chumbo ao longo do incêndio. Então, a gente identificou. E ele ainda fala do fenômeno corretamente relacionado à contaminação, né? Ele menciona aqui no enunciado que o chumbo é um metal pesado com elevado potencial de contaminação quando em altas temperaturas, ou seja, no incêndio, eu tinha o que? A probabilidade de uma contaminação por chumbo. E a que fenômeno ele está relacionado? Se você olhar para as alternativas, ele faz né, ele nos induz a confundir, ele usa o termo ebulição e o termo evaporação. Só que se você fez essa análise inicial da maneira correta, isso não é um problema para você agora. Por quê? A primeira conclusão que nós tiramos foi que o chumbo não entrou em ebulição, porque ele não atingiu a temperatura necessária para ebulir. Mas ele entrou em evaporação? Sim, né? Ele começou a evaporar, porque a evaporação ele é um processo natural que os líquidos apresentam, tá? Então, sim, ele evaporou, mas ele não ebuliu. São coisas diferentes, por isso que eu quis enfatizar aqui com vocês a diferença dos três processos de vaporização que nós temos. E num vestibular como o da Unicamp, que é tão detalhista, a gente precisa sim ficar atentos a essas pequenas diferenças, a esses conceitos que às vezes na prática a gente acaba confundindo, né? Usando só tudo é ebulição, tudo é ebulição. Mas a gente sabe que existe uma diferença, tá? E precisamos sim
nos atentar para esses detalhes em se tratando da prova da Unicamp, certo? A próxima questão que nós vamos discutir, também vocês vão reparar que a maioria das questões ou traz aí um gráfico, né, ou uma imagem. Nesse caso, nós temos o gráfico e a imagem, então a gente precisa ler com bastante atenção esses enunciados. Ele fala aí, a princípio, né, de um brinquedo, ele vai explicando o funcionamento. Ele fala que esse ebulidor, ele é um brinquedo constituído de 2 bulbos de vidro conectados por um tubo espiralado, preenchido com um líquido colorido. Seu uso consiste em encostar a mão na base do bulbo inferior, ele até tá segurando ele aí para demonstrar, fazendo com que o líquido seja aquecido e ascenda, ele vai subir para o bulbo superior. Popularmente, a libido de uma pessoa é avaliada com base na quantidade de líquido que assente. Por quê? Por conta do aquecimento ali, do contato. O sucesso de venda, obviamente, é maior quanto mais positivamente o brinquedo indicar uma alta libido, certo? Abaixo, apresenta-se um gráfico da pressão de vapor, então nós temos aí no eixo Y a pressão de vapor em função da temperatura para os 2 líquidos, Ele me deu 2 líquidos, o líquido A e o líquido B, que poderiam ser utilizados para preencher esse ebulidor. Então, pera lá, Vamos analisar essa situação. Olha só o que ele me pergunta. Considerando todas essas informações, do gráfico, do texto, o que é correto afirmar sobre a pressão no interior do brinquedo? Então, pera lá, ele tá brincando com algumas coisas. Tem alternativa falando que a pressão no interior desse brinquedo não se altera durante o uso. Outras alternativas dizem que essa pressão se altera, E ele ainda compara os 2 líquidos. Qual seria o melhor líquido, que faria o brinquedo ter mais sucesso de vendas? Então, a gente precisa analisar essa situação. Pessoal, primeira coisa, olha para esse gráfico, tá? É um gráfico de pressão de vapor por temperatura, O que é a pressão de vapor? Imagina que você tem um recipiente, Isso daí a gente discute bastante na aula de propriedades coligativas. Imagina um recipiente contendo um certo líquido dentro, esse recipiente todo fechado. Lembra que a gente comentou na questão anterior que os líquidos possuem uma tendência a virar vapor? Quanto mais volátil é o seu líquido, mais facilmente ele passa para o estado de vapor. E o que é a pressão? A pressão é um resultado das moléculas de gás se chocando contra as paredes de um recipiente. Então, quanto mais volátil for o líquido, mais pressão de vapor ele tende a formar, Consequentemente, vai exercer uma pressão maior. Quando a gente tem esse gráfico, é muito comum dar curvas para a gente comparar substâncias diferentes e avaliar quem tem maior ou menor pressão de vapor, dizer quem é mais ou menos volátil. É muito comum esse tipo de curva, tá? Então, a gente tem que analisar bem esse gráfico. E para analisar esse gráfico, o que a gente pode fazer? Você escolhe uma temperatura, traça lá uma temperatura, a mesma temperatura que atinge as 2 curvas, para você comparar. Por exemplo, aqui, eu peguei a 30 graus Celsius. Nessa temperatura, quem produz maior pressão de vapor, Que está mostrando uma tendência das curvas aí. E eu percebo que, nessa temperatura, numa mesma temperatura, o líquido A apresenta uma pressão de vapor maior do que o líquido B. E o que isso está querendo me dizer? Quanto maior é a pressão de vapor produzida por um líquido, quer dizer que ele é mais volátil, Ele passa para o estado de vapor mais facilmente do que o outro líquido, Então, o líquido A, ele é mais volátil que o líquido B. Ele tem uma pressão de vapor maior.
E pensando nisso, se eles, né, a gente sempre tenta comparar numa mesma temperatura. Por que que ele é mais volátil, né? Por que que ele produz uma pressão de vapor maior? Porque o ponto de ebulição dele é menor. Então imagina só, você pega dois líquidos e você resolve aquecer eles, né? No mesmo recipiente, os dois lá vedadinhos a vácuo, e você começa a aquecer. Aquele que tiver o menor ponto de ebulição vai começar a produzir vapor primeiro, concordam? Se ele vai produzir vapor primeiro, ele vai começar a exercer uma pressão ali primeiro do que o outro líquido. Mesmo que o outro líquido entre em ebulição depois, quando ele começar a produzir o vapor, o outro líquido já está exercendo pressão há muito tempo, né? Por quê? Porque ele é mais volátil, ele tem menor temperatura de ebulição. Então, com essa análise desse gráfico, a gente consegue concluir, né, que o líquido A, por ter a menor temperatura de ebulição do que o B, ele seria o líquido de maior sucesso de vendas, certo? Porque o funcionamento do brinquedo está diretamente relacionado, né, com a pressão de vapor, com essa volatilidade, né, e tudo que ele nos forneceu de informação no enunciado. Porque quando eu coloco a mão, né, na parte inferior do brinquedo, eu vou estar, né, tem ali uma questão do aquecimento, do calor, do contato da mão com o brinquedo. E quando o líquido é aquecido, ele tende o quê? Né? A evaporar, ele vai aumentando a temperatura, vai produzindo mais vapor. Então, aquele que for mais fácil, né, que no caso seria o líquido A, ele vai ter um sucesso maior de vendas. E a gente pensando, né, de todo esse raciocínio nosso da pressão, qual vai ser o comportamento da pressão? Ela não vai se alterar ali? Então, você está com o líquido, quando ele vai subindo lá, né? Porque ele é aquecido, ele vai dilatar, ele vai evaporar e, consequentemente, ele vai aumentar a pressão no interior do tubo, ali no interior do brinquedo. Então, o que a gente marca como correta nesse exercício? A pressão, né? Vai aumentar a pressão durante o uso, conforme tem o contato, né, da mão com o brinquedo. E o líquido A, né, por ser mais volátil, por ter seu menor ponto de ebulição, ele vai ter um sucesso maior ali de vendas naquele brinquedo. Certo? Eu gostei muito desse exercício, pessoal, demais, tá? É muito bacana quando a gente consegue extrair do gráfico essas informações. Não tenham receio, tá? Os gráficos e tabelas, eles estão ali para nos fornecer informações. Não tenha medo de riscar, de explorar, ver todas as informações que você consegue tirar dali, tá? A gente não pode ter receio disso, não. Eu sei que algumas pessoas não gostam muito, mas a gente precisa vencer esse bloqueio, tá? Pega o seu lápis, para aí o vídeo, rabisca, faz esquema, tenta interpretar o gráfico. Isso vale para todos, né? É que aqui na prova da Unicamp, como fala-se muito, usa-se muito esse recurso gráfico e de tabelas, então é uma oportunidade para a gente já estar discutindo um pouquinho mais sobre isso, certo? Vamos para a próxima questão, então. A próxima questão que nós vamos discutir, olha só, olha um gráfico aí de novo, outra figura. Vocês perceberam que é bem característico da prova, né? Sempre tem ali um texto que não é muito longo, né? Tá associado com imagens, com figuras, com tabelas. Então, já vai se preparando porque você vai se deparar com esse tipo de situação com certeza, tá? Essa questão aqui, ele fala um pouquinho a respeito do termômetro de Galileu, que ele representa aqui na figura A. Ele diz que é uma forma criativa de se estimar a temperatura ambiente. Ele consiste em uma coluna de vidro preenchida com um líquido. Em seu interior, são colocadas várias bolas de vidro colorido, calibradas e marcadas para a leitura da temperatura. As bolas de vidro sobem
ou descem em função da temperatura. A sensibilidade do termômetro de Galileu reside na sua capacidade de separar duas leituras de temperaturas. A figura B é um gráfico de densidade em função da temperatura para a água e para o etanol. Então, observem aí o gráfico, né? No eixo X, nós temos a temperatura medida em graus Celsius e no eixo Y, a densidade em grama por centímetro cúbico. Então, ele dá duas possibilidades de líquidos que poderiam ser utilizados no termômetro, né? Ele deu a água e o etanol. E aí, ele nos questiona a respeito disso. De acordo com essas informações e os conhecimentos de química, a leitura correta da temperatura do termômetro representado na figura A pode ser indicada pela bola de vidro que se situa. Então, ó, ele me dá algumas opções aí. Mais abaixo, né, entre as que se encontravam na parte de cima do tubo, ou mais acima. Então, a gente vai ter que tomar essa decisão e depois ele compara se a água, né, proporciona um termômetro mais sensível ou se é o etanol. Então, pera lá, gente, vamos discutir aqui. Já apareceu até a resposta aqui que eu cliquei errado, mas não tem problema. Vamos entender melhor isso daqui. Esse exercício tá falando sobre o termômetro de Galileu, tá? Esse instrumento aí, esse aparato, ele recebe esse nome, termômetro de Galileu, por conta, né, do físico que desenvolveu ele, Galileu Galilei, tá? Não tem nada demais no nome. Quando a gente pensa no termômetro de Galileu, a leitura dele, né, ela tá baseada nessas bolas de vidro que ele fala que tem aí, que sobem ou descem, né, no líquido que ele coloca dentro desse tubo, tá? E esse movimento, né, de subir ou descer, ele ocorre por conta da densidade do líquido que está no interior do meu tubo. Por isso ele me deu esse gráfico aí, relacionando, né, a densidade com a temperatura, né? Até porque a densidade, ela varia com a temperatura, certo? Quando a gente considera o termômetro de Galileu, né, a leitura ela é feita nessas bolas de vidro que sobem, né, sobem, desce no líquido que está aí dentro. Tá, esse movimento, né, em função, ele ocorre justamente, né, por conta da densidade, e é muito importante que a gente acompanhe essa variação, né, essa mudança de acordo com a variação da temperatura. Geralmente a calibração do equipamento, né, ela é feita para diferentes valores de temperatura, tá? E a leitura do termômetro, ela é sempre feita pela bolha de vidro, né, essa bolinha de vidro que estiver na parte mais baixa do tubo, tá? Procurem depois um pouquinho aí, pesquisa um pouquinho sobre o termômetro de Galileu, é muito legal. Ah, não vai cair de novo, né? Caiu ano passado. Gente, mas a gente não pode pensar assim, né? É conhecimento, é muito bacana a gente ver o funcionamento dessas coisas. Então, faz um compromisso comigo aí que depois você vai pesquisar um pouquinho sobre, né? Aprofundar um pouquinho, não muita coisa, tá, gente? Sobre o funcionamento aí desse aparato de Galileu, certo? Quando a gente fala, né, analisa aqui esse gráfico, né, o que a gente consegue observar? Se a gente olhar aqui para as curvas que representam o comportamento do etanol e o comportamento da água, a gente consegue perceber, analisando esse gráfico, né, que nos foi fornecido, que o etanol, dos dois líquidos que eu tenho aí, o etanol é o que sofre maior variação da densidade em função da temperatura, né? Percebam que a curva do etanol, né, essa reta representando aqui o etanol, ela tem uma inclinação muito maior do que a que representa a água. Então, é a partir daí que eu tirei essa conclusão, né? O etanol, ele apresenta uma variação muito maior conforme eu vou variando
a minha temperatura. O que eu posso concluir, né, que se ele tem uma variação maior, né, ele torna o termômetro mais sensível, né? Eu consigo separar duas leituras de temperatura de uma maneira mais eficaz, vamos dizer assim, né? Ele tem uma sensibilidade maior porque ele varia mais ao longo da temperatura. A água não. Às vezes, numa faixa de temperatura, eu tenho uma variação muito mínima da densidade de água. Então, fica muito difícil de perceber, né? Fica menos perceptível. Então, eu consigo, baseado nessas curvas, dizer que o comportamento do etanol, né, me fornece ali um termômetro mais sensível, certo? Então, quando eu penso lá em temperatura ambiente, a densidade do etanol ela é baixa, certo? E a bola de vidro ela vai ficar mais abaixo entre as que se encontram na parte de cima, mostrando o que para gente? Que o valor mais próximo da temperatura ambiente. Então, olhando para essas alternativas que ele me deu, né? A que demonstra claramente esse comportamento é a alternativa D, onde ele diz, né, que fica mais abaixo entre as que se encontram, né, devido à baixa densidade do etanol, certo? Ela fica mais abaixo do que as que se encontram acima, da parte de cima do tubo. E o etanol, como a gente já concluiu analisando o gráfico, é, né, dos líquidos que eu tenho aí, o que vai me proporcionar, né, uma averiguação mais sensível, um comportamento mais sensível para eu averiguar, né, a temperatura mais adequadamente, vamos dizer assim, tá? Então, assim como no exercício anterior, vocês perceberam que é muita interpretação gráfica, né? O que eu consigo concluir analisando os dados do meu gráfico com o enunciado, né? O enunciado faz muita diferença, pessoal. Então, se concentra bem antes de iniciar a sua leitura, para que não aconteça aquela história, né? Às vezes a gente não está muito concentrado, a gente começa a ler, quando chega lá no final, nem sabe mais o que estava lendo. Aí, volta de novo e começa a ler. E a gente acaba ali demandando um tempo maior. Então, se concentra bem na hora da leitura, grifa, extrai dali todas aquelas informações que são tão importantes, né, para a resolução do exercício, certo? Vamos para a última questão da nossa revisão, que é essa questão que fala, né, a respeito aí de condutividade térmica. Uma questão que também veio acompanhada de um gráfico e de uma tabela. Então, vocês perceberam, né, gente? Numa mesma prova, é uma prova muito rica em informações. A gente tem que tomar muito cuidado para trabalhar com essas informações. Ele diz o seguinte: as caldeiras são utilizadas para alimentar máquinas dos mais diversos processos industriais, para esterilização de equipamentos e instrumentos em hospitais, hotéis, lavanderias, entre outros usos. A temperatura elevada da água da caldeira mantém compostos solubilizados na água de alimentação que tendem a se depositar na superfície de troca térmica da caldeira. Esses depósitos ou incrustações diminuem a eficiência do equipamento e, além de aumentar o consumo de combustível, pode ainda resultar em explosões. Eu grifaria essa parte, né? Que essas incrustações diminuem a eficiência do equipamento e aumentam o consumo de combustível, porque eu já dei uma olhada aqui nesses gráficos, tá falando disso, né? O gráfico está expressando ali o consumo de combustível relacionado com a incrustação. A tabela e a figura a seguir apresentam, respectivamente, informações sobre alguns tipos de incrustações em caldeiras, né? Então, ele me deu aí 3 tipos diferentes, e a relação entre a espessura da incrustação e o consumo de combustível para uma eficiência constante. Então, pera lá.
né? Vamos analisar essa situação. Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que as curvas A e B podem representar, respectivamente, informações sobre quais incrustações, né? Porque ele me deu 3 tipos, mas na verdade eu só vou falar de 2 aí, que é o que está representado no gráfico. Então, o que a gente pode pensar, pessoal? Olhando para essa tabela, né? Ele me deu aí 3 tipos de incrustação. Uma de sílica, uma que tem como base o carbonato e uma terceira que tem como base o sulfato. E na coluna da direita, ele representou aí a condutividade térmica. Por essa tabela, né, analisando ela, o que a gente consegue afirmar, né, para essas diferentes incrustações? A condutividade térmica, ela varia, né, de um tipo para o outro de incrustação. Então, a sílica tem uma condutividade, o carbonato tem a sua, né, e o sulfato também tem a dele. Então, pelo gráfico, a gente consegue concluir, né, que há essa diferença, né, de condutividade de acordo com a incrustação e que, dá uma olhada, quanto menor é a condutividade térmica, né, em consequência dessa incrustação, se a gente olhar aqui, né, pensando nessa representação que nós temos, né, a curva que apresenta, né, olhando, correlacionando, na verdade, né, gente, tanto a tabela quanto o gráfico. A curva A é aquela que apresenta pior condutividade. Por quê? Dá uma olhada aqui para o gráfico, né? Quando a gente pensa nessa tabela e nesse gráfico, a gente consegue perceber que, né, quanto pior a minha condutividade, não pior, né? Menor, é melhor usar esse termo, ainda mais que ele está expressando na forma de números. Quanto menor é a minha condutividade, eu vou ter um maior consumo de combustível, né? Então, a gente consegue concluir que a curva A, ela apresenta pior condutividade que a curva B, né? Ainda sem saber, né? Sem dizer ainda qual que é qual. Mas eu consigo, olhando para esse gráfico, perceber, né, que quanto maior é a espessura da incrustação, que ele me dá isso medido em milímetros, vai aumentando o consumo de combustível. E a curva A, se a gente pegar ali, né, um ponto fixo, uma espessura fixa de incrustação, eu percebo que o consumo de combustível da curva A, ele é maior. Por isso eu consigo concluir, né, que essa curva A apresenta uma pior condutividade comparado à curva B, né? Porque ele apresenta um maior aumento, né, um maior incremento de consumo para uma mesma espessura. Uma coisa que é sempre bom lembrar, se você quer comparar duas coisas, seja o que for, igual a gente fez lá no exercício da pressão de vapor, você precisa escolher um ponto em comum, né? Nesse caso, eu estou querendo avaliar o consumo de combustível em relação à incrustação. Então, eu peguei uma espessura qualquer no gráfico, tá? Não precisava ter sido esse ponto que eu peguei, poderia ter sido outro, mas você tem que pegar um ponto que é comum às duas curvas e aí você compara o consumo, né? Então, a gente percebe aqui, eu utilizei 0,6 milímetros de espessura, só como exemplo. Eu pego e traço uma reta, né, até que cruze as duas curvas e faço a leitura do consumo lá no eixo Y. Então, eu percebo que a curva A, ela corresponde a um consumo maior. Por isso que ela vai apresentar uma condutividade menor, certo? Então, correlacionando a tabela, né, com o gráfico, a gente consegue fazer essas informações. Só que tem uma coisa, né? Se a gente olhar aqui uma ordem que a gente pode estabelecer, né, analisando as condutividades térmicas, a gente percebe que a condutividade da sílica, né, ela é pior
do que a do carbonato, que é pior que a do sulfato, né? Porque quanto maior o consumo, pior a condutividade térmica, né? Eu coloquei eles aqui numa ordem decrescente, né, de consumo. Então, a sílica, por ter uma condutividade térmica menor, ela vai estar consumindo mais combustível do que o carbonato e do que o sulfato. Então, quem vai estar consumindo menos é o sulfato, por apresentar uma condutividade térmica que é maior. Então, pensando, né, analisando o nosso gráfico juntamente com os dados da tabela, né, do incremento de consumo de combustível, a gente consegue concluir que, né, eu vou ter que fazer aqui um recurso matemático de combinações, porque eu penso assim, a curva A, ela por apresentar a pior condutividade, né, a menor condutividade entre as três, eu posso pensar que ela pode ser ou a sílica ou o carbonato. Então, eu esbocei aqui umas combinações, ó. A curva A, ela pode ser a sílica, e aí a curva B poderia ser ou sulfato ou carbonato, ou a curva A poderia ser o carbonato, só que daí a curva B não poderia ser a sílica, né? Porque como a sílica tem a menor condutividade, se a curva A for o carbonato, a curva B não pode ser, né, a sílica, ela obrigatoriamente teria que ser o sulfato. Então, analisando as possibilidades que nós temos para essas curvas, né, a gente vê que a que mais se adequa, né, a combinação mais adequada aqui seria de que a curva A seria de sílica e que a curva B, né, seria a curva de carbonato. Eu acredito que esse exercício tenha sido um pouco mais trabalhoso do que os anteriores. Ele tem muita física, tem muita coisa aí, né, envolvida. É bem característico da prova da Unicamp ter nessas questões mais interdisciplinares que envolvem um monte de conceitos aí. Então, eu vou pedir que você pause o vídeo, volte, releia o enunciado, tá, pessoal? É extremamente importante. E vá correlacionando as informações que você tem, entenda bem o que está sendo perguntado. Eu costumo dizer que entender a pergunta do exercício é metade do caminho andado, porque daí você tem um direcionamento do seu raciocínio, né? Você não vai ficar caminhando às cegas ali sem saber o que fazer. Então, entendam muito bem a pergunta antes de sair fazendo, né, tentar resolver o exercício sem saber para onde você quer chegar. Certo? Pessoal, eu fico por aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês, né, um pouquinho aí nessa revisão da Unicamp. Como é uma prova, né, ela é um pouquinho mais complicadinha. Volta, reveja o vídeo, reveja as resoluções, pega aí um caderno, esboce as suas resoluções, veja se você vai chegar no mesmo caminho, se você chegou nas mesmas conclusões, tá? Faça com carinho e com bastante tranquilidade, certo? No mais, a gente se encontra na próxima revisão. Até a próxima, pessoal!